Fala galera, beleza? Aqui é o professor Wesley Cândido, tá? E nós vamos hoje continuar aquela nossa aulinha de química, beleza? De aspectos macroscópicos da matéria, tá? Olha só vou pedir um favor para vocês, ó. Seguir lá nosso canal @Iango de Almeida e o @Quimiita, tá? Meu canal, tá bom? Na minha página no Instagram, melhor dizendo. Então olha só. Para a gente continuar nosso papo aí de aspectos macroscópicos da matéria, né? Nós falamos lá sobre as propriedades da matéria, né? Falamos que existem as propriedades gerais, funcionais e específicas. Gerais era aquela massa, extensão, entre outras lá, a gente viu, né? E aqui as funcionais, né? As funcionais eram as funções químicas. Ácido, base, sal, óxidos, sais, entre outras, né? Que nós vamos estudar bem mais para frente. Então, olha só, a gente vai aprofundar agora aqui nas propriedades específicas, tá bom? As propriedades específicas, que são organolépticas, químicas e físicas. Na última aula a gente vai ter um papo também sobre isso aí, que é o seguinte: as organolépticas são aquelas propriedades sentidas pelos nossos sentidos, né? Tato, visão, paladar, olfato, é a cor, cheiro, entre outras coisas. O que a gente sente, se é áspero, se é liso, isso aí. Químicas são as propriedades da matéria que são relacionadas às referências químicas, né? Por exemplo, se a matéria entra em combustão, se não entra, e entre outras coisas. E a física, finalmente, que a gente vai dar uma aprofundada aqui, que são as transformações de fases, tá? Bom, aqui a primeira transformação de fase que a gente vai dar uma olhada é o ponto de ebulição, tá? O ponto de ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, tá bom? Estado líquido para o estado gasoso, beleza? A gente dá o nome desse fenômeno de ponto de ebulição, como por exemplo a água. A água entra em ebulição a 100 graus Celsius, por exemplo, né? O álcool etílico ele também tem um ponto de ebulição. Ele entra em ebulição, se eu não me engano, a 78 graus Celsius mais ou menos, né? Que ele entra em ebulição. Ele passa do estado líquido para o estado gasoso, né? Ele está ali no líquido e passa para o estado gasoso. O outro ponto aqui que nós temos é o ponto de fusão, tá? O ponto de fusão, o que ele vai ser? Ele vai ser a passagem do estado sólido para o estado líquido, tá? Estado sólido para o estado líquido. Exemplo, o gelo virando líquido, tá? Se você deixar uma pedra de gelo, né, em qualquer canto da sua casa, você vai observar que depois de um tempo, esse gelo se tornou líquido. Ah, e se depois de mais tempo eu deixar esse líquido lá, o que vai acontecer? Ele vai virar água gasosa, tá? Mais especificamente, né, a gente tem o ponto de ebulição sendo uma passagem rápida do estado líquido para o estado gasoso. Eu tenho também a vaporização, que é uma passagem mais lenta, né? É o equivalente às roupas secando no varal. E eu tenho a calefação, que é aquela rápida, quando você joga água dentro daquela frigideira quente, né? Que a água faz tsh. Então, isso aí, galera, isso aí é a calefação. É a passagem instantânea da água do estado líquido para o estado gasoso. Aí eu tenho três, né? Ebulição, evaporação, né? Vaporização, no caso, e a calefação, tá? Então, vamos embora, continuando aqui. Esse gráfico aqui a gente já volta nele, tá? Guarda ele com carinho. Então, mais algumas propriedades físicas aqui, né? Que é a densidade. A densidade, ela é dita como a massa sobre o volume, né? A densidade é aquela propriedade que a gente observa muito para a gente saber se alguma coisa flutua ou não flutua, né? Algo que flutua tem uma densidade muito baixa, por exemplo, em relação à água, no caso. Em relação à água, a água tem densidade de 1 grama por ml. Pô, a densidade da água é 1 grama por ml? E como é que o navio ele flutua na água? Galera, é o seguinte, no navio a gente tem um volume muito grande, então a densidade fica muito pequena. Ah, mas e a massa? Beleza, a massa é grande também, mas a gente bota lá imensos espaços vazios, né, no navio, para quê? Para que aumente o volume dele. Ele tem um grande volume para que a densidade seja menor que a da água e o navio flutue. Essa é a ideia da densidade, tá bom?
densidade, massa sobre volume. E o coeficiente de solubilidade? Bom, é o quanto eu consigo dissolver de determinada matéria. Por exemplo, se eu quiser botar sal em água, NaCl em água, quanto que eu consigo dissolver de sal em água? Vocês concordam que depois de um tempo, algumas adições, eu não consigo mais adicionar o sal. O sal ele vai ficando no fundo, né? Então esse é o coeficiente de solubilidade, é o quanto eu consigo solubilizar daquele sal em água. Não só sal, mas açúcar também, entre outros componentes. Por exemplo, o do sal de cozinha, né, que é o NaCl, é 36,5 gramas do meu sal para cada 100 gramas de água. Ou seja, se eu pegar 100 gramas de água e colocar ali 36,5 gramas de sal, eu vou conseguir solubilizar isso aí. Ah, se eu botar 50 gramas de sal? Não, só 36,5 será solubilizado. O resto vai para o fundo, tá bom? Dureza. A dureza ela está relacionada com a escala de Morse. Escala de Morse, de dureza, né? E que vem lá o diamante, é um sólido extremamente duro, né? Extremamente duro, e vem lá os outros minérios e materiais que são menos duros que o diamante. A dureza do diamante é a mais de todas, porque ele risca todos os outros minérios, todos os outros materiais. O diamante ele é utilizado para cortar vidro, por quê? Porque ele tem uma dureza muito grande, tá? Tenacidade. A tenacidade é a capacidade da matéria de resistir a choques, tá? Ela é tenaz, ela resiste a choques, tá bom? Exemplo, por exemplo, se eu tenho uma barra de metal ela é muito tenaz, ela resiste muito ao choque, né? Agora o vidro não é muito tenaz. O vidro, se você dá uma porrada no vidro, o que vai acontecer? O vidro vai se rachar todo, entendeu? O vidro vai se rachar todo porque a tenacidade dele não é tão grande assim. Ele racha, ele não resiste ao choque, beleza? E o brilho, né? O brilho metálico, aquele brilho metálico, galera, é referente ali aos elétrons que estão na superfície daquele metal, né? Algo muito brilhoso é algo que tem muitos elétrons ali possíveis, né, de interagir com a luz, então dá aquele brilho metálico interessante, né? Muito característico dos carros, né? Bom, observamos aí todos os tipos de propriedades físicas da matéria, né? Agora vamos para a fase de agregação. Bom, o sólido, por exemplo, o sólido ele tem uma forma e um volume. A forma do sólido, ela é variável? Não, ela é invariável. Invariável. Aí o volume é constante. O volume do sólido é constante, beleza? O líquido, a forma dele é variável. Variável, né? Por exemplo, se eu pegar um líquido e colocar num recipiente que é um cilindro, ele vai tomar a forma do cilindro. Se eu botar ele no recipiente cônico, ele vai tomar a forma do cone. Já o sólido não, o sólido ele tem a forma definida. Não adianta eu pegar um cubo e colocar no recipiente que é cilíndrico, ele vai continuar sendo um cubo. Não tem como. Ele é um cubo. O líquido, ele vai ter a forma variável e o volume também vai ser constante, tá? O volume dele é constante. Já o gás, não. O gás, ele vai ter a forma variável, né? E o volume também vai ser variável. Vide, por exemplo, uma seringa, né? Se você pegar a seringa com o êmbolo, né, empurrar ela contra a sua mão, você vai ver que a forma do gás vai se alterar, né? Vai se alterar, né? Isso. E o volume vai se alterar também. Eu estou diminuindo o volume, estou modificando também a forma, né? Estou diminuindo o volume e estou modificando a forma, tá? Então o gasoso ele vai ser variável. E as mudanças de fases? Isso aqui é extremamente importante e vai cair no seu vestibular, tá bom? Por exemplo, a mudança de estado sólido para líquido, né? Sólido para líquido. Sólido para líquido, né? A gente dá o nome de fusão. A gente já viu ali, ó, que é fusão. Ó, líquido para o gasoso, a gente já viu ali que é uma ebulição, tá?
É uma ebulição. Professor, mas pode acontecer o contrário? Pode, eu posso ter o gás se transformando em líquido, né? É a água gasosa, né? Se transformando em líquido. Você observa muito isso de manhã, né? Quando tá de manhã, tá mais frio, você observa que o carro fica todo cheio de água. Por quê? Porque ali, aquela água que estava no vapor, né? Vapor de água que estava na atmosfera, ela vai condensar e vai virar líquido, tá? Condensar. Ela condensa. Beleza? Ah, e do líquido para o sólido. Aí eu tenho uma solidificação. É o equivalente a você pegar, né, a água, botar dentro de uma cumbuca de gelo e botar no seu refrigerador. O que, que vai acontecer? A água líquida vai se transformar em água sólida, tá bom? Aí eu posso ter outro tipo de transformação? Posso. Eu posso ter o direto do gasoso, né? O desenho ficou horrível, mas tudo bem. O direto do gasoso pro sólido ou vice-versa, né? Direto do gasoso pro sólido ou vice-versa. A gente dá o nome de sublimação, tá? A sublimação, ela vai ser a passagem direto do estado sólido para o estado gasoso ou do gasoso para o sólido. E finalmente aqui a gente vai estudar as substâncias, né? As substâncias estão substância simples e a substância composta. Substância simples é aquela formada por apenas um elemento químico, tá? Por exemplo, O2, F2, Cl2, Fe e assim sucessivamente. Esse númerozinho que está aqui embaixo, a gente dá o nome dele de atomicidade, tá? Que é a quantidade de átomos que eu tenho nesse composto aqui, O2, por exemplo. Eu tenho uma molécula de O2. O que é uma molécula de O2? São dois átomos de oxigênio juntos. O que é uma molécula de F2? Uma molécula de F2 são dois átomos de flúor juntos. Uma molécula de Cl2. Molécula de Cl2 são dois átomos de cloro juntos. Ah, e o F? O Fe, no caso, que é o ferro está sozinho. Tá? O ferro está sozinho, a atomicidade dele é 1. Quando a atomicidade é 1, a gente nem bota aqui embaixo. Tá? E agora a composta, né? A composta é composta de mais de um elemento químico. Por exemplo, o CO2, né? A própria água e tantos outros compostos que a gente conhece na natureza, né? Tantos outros. Aí a gente vê aqui as misturas, né? Na nosso cotidiano a gente vê muitas misturas. Por exemplo, eu tenho misturas que são homogêneas. O que significa isso? Homogênea quer dizer que tem uma aparência só. Eu vejo algo homogêneo, igual, né? É algo que tem uma igualdade. Ele é homogêneo, né? Eu consigo observar uma coisa só. Vamos traduzir isso para termos químicos? Essa uma coisa só eu vou chamar de fase. Então eu consigo ver uma fase só, tá? Uma fase, tá bom? Uma fase, eu observo uma coisa só. Por exemplo, água. Água pura, ela é homogênea, tá? Macroscopicamente ela é homogênea, tá? É água pura, né? Aqui eu posso classificar a mistura homogênea, né? Como sendo pura, uma mistura azeotrópica ou uma mistura eutética, tá bom? Mistura eutética. E o que eu vou fazer? A pura significa que eu só tenho aquela substância ali na minha solução, né? Na minha mistura ali. Eu só tenho aquilo, né? A mistura, eu já tenho uma mistura de duas coisas, tá? É mais de uma coisa ali. Ah, mas a mistura ela pode ser homogênea? Pode. Pode ser homogênea, por exemplo, água e álcool. Água e álcool é uma mistura, tá? É uma mistura. Agora, se for água pura só, água pura, aí sim, é pura. É só aquilo ali que eu tenho ali. Agora, mistura não. Mistura é mais de uma coisa. Uma, duas. Uma não pode ser uma, né? Uma coisa só é pura. Agora, mais de uma coisa, duas, três, quatro, aí é uma mistura. A mistura exeotrópica, ela vai ter o ponto de ebulição constante. A mistura eutética é o ponto de fusão constante. A gente já vai se aprofundar mais um pouco nisso. E a heterogênea. A mistura heterogênea seria o equivalente a eu ter mais de uma fase ali na minha mistura, né? Eu observo mais de uma fase. Hétero significa diferente, né? Eu observo mais de uma coisa ali naquela mistura. Exemplo, água e areia. Eu tô tendo ali uma mistura heterogênea. Já não é homogênea, tá? Já não é homogênea. O que cai muito aí nos vestibulares? Quando eu tenho água e gelo.
Água e gelo é heterogênea? Não, é homogênea, é água e água, só que está em diferentes fases, né? Então é homogênea, é a mesma coisa. Eu tenho água e gelo. Beleza, eu estou observando duas coisas, mas continua sendo água e gelo. Então é homogênea, tá? Agora a heterogênea não. A heterogênea eu observo duas fases diferentes e tem composições químicas diferentes, tá? Então a heterogênea é mais de uma fase, tá bom? Mais de uma fase, beleza? Bom, e pra gente finalizar aqui, vamos analisar esses gráficos aqui, né? Vamos analisar esses gráficos, que é o seguinte, esse gráfico aqui de tempo por temperatura. Tempo por temperatura. O que acontece? Bom, essa aqui é o gráfico de uma mistura, tá? Uma mistura, ela vai ter esses patamares aqui, ó, tá vendo? Que tem alguns patamares aqui que eu tô destacando. Então, esses patamares aqui, o que acontece? Esses aqui são os respectivos pontos de fusão e ponto de ebulição, tá? Vamos saber interpretar esse gráfico, ó. Eu tenho aqui, daqui, ó, do ponto zero até aqui, eu tenho algo sólido. Aqui eu tenho algo sólido mais líquido, né, que está se transformando. E aqui eu tenho algo líquido. Aqui eu tenho algo líquido se transformando em gasoso, né? E aqui finalmente tem algo gasoso. Então vai funcionar assim, ó. Vamos repetir. Sólido, aí tem aqui a transformação. Aí vem o líquido, transformação, gasoso. Então é assim que vai funcionar, tá bom? Eu vou ter aqui meu gráfico de transformação, beleza? Meu gráfico de transformação ele vai ser um guia para mim. Então, numa mistura, vocês observem que o meu ponto de fusão, né, que é a passagem do estado sólido para o líquido, ele não vai ser constante. Ele vai ser variável, tá? Variável. Ele vai variar, né? E o meu ponto de ebulição, mesma coisa, galera. Mesma coisa, ele também vai variar. Professor, e quando for uma substância pura? A pura, galera, a gente vai observar a mesma coisa aqui, ó. Sólido, sólido se transformando em líquido, líquido, líquido se transformando em gasoso, gasoso. Só que observa que aqui, ó, é constante a minha temperatura de fusão e a minha temperatura de ebulição, né? Aqui, né, um tempo por temperatura, né? Tempo por temperatura. À medida que o tempo vai passando, ó, observa. Tempo vai passando, é isso? Aqui, ó. Tempo vai passando, eu vou tendo aqui meu ponto de fusão e meu ponto de ebulição, tá? Para uma substância pura, nós temos aqui no meu gráfico o patamar aqui, ó, constante, os dois. Já numa mistura vai ser variável, tá? Aqui na pura vai ser constante. Tranquilo? Aí a gente volta aqui na mistura azeotrópica. A mistura azeotrópica vai ter o ponto de ebulição constante. Então, a gente vai observar aqui o seguinte. O ponto de ebulição é esse aqui, né? Ele vai ser constante. Já esse aqui, que é o ponto de fusão, vai ser variável. Numa azeotrópica. Já numa mistura eutética, o que eu vou ter? Eu vou ter ponto de fusão constante. Então, ponto de fusão constante, o que eu vou ter? Isso aqui constante e isso aqui variável. Foi, galera? Então, por hoje é só, tá? Nós terminamos aí aspectos macroscópicos da matéria. Curte o vídeo, compartilha com seus amigos, né? É extremamente importante nós compartilharmos a educação.